lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, animais têm diferença de evolução espiritual? É por tamanho, por tipos? Pergunta interessante. Vamos lá, vamos tentar explanar alguma coisa, tá? Eu vou dar uma versão de um monte que possa existir nesse planeta, tá ok? Então vamos lá. Animais e evolução. Animais, evolução. Evolução espiritual. Tamanho, tipos. Existem tipos de animais, tamanhos de animais. Como é que funciona essa questão dos animais? Bom, tem uma situação que eu estava vendo uns vídeos do Chico Xavier, aonde uma pessoa, um membro que ainda está vivo aqui no meio de nós, que pegou e comentou. Ele estava fazendo uma comparação de que os humanos seriam como formigas, tal, não sei o que, formiga, tal, não sei o que. Ele falava assim, olha, não desmereça. E Chico pegou e falou assim, não desmereça as formigas. Esses pequenos seres que estão em evolução. Tamanha a sabedoria do Chico Xavier para tal situação. Ou seja, até uma formiguinha, ela é um ser em evolução. E dentro disso, dentro dessas situações, nós podemos falar que todos os animais estão em evolução. E os animais incluem inseto, uma barata é um animal em evolução? Sim. Um rato também, um morcego também, um urubu também, um coelhinho também, um gatinho também, um cachorrinho também e várias outras coisas, bichinhos também. Então nós temos que entender que todos estão em evolução. Quando nós queremos saber qual é o mais evoluído e o menos evoluído, nós de certa forma estamos julgando e querendo saber quem é mais e quem é menos. Todos os animais, todos os seres vivos desse planeta, eles têm uma função para nós. Então vamos lá. Se você nunca parou para observar um pássaro, nunca parou para observar um elefante, como ele vive, como ele é, mas parou para observar como uma formiguinha e o ninho da formiguinha é, você se dedicou para ficar observando as formiguinhas, automaticamente esse ser minúsculo para ti, ele é um ser evoluidíssimo que está conseguindo te ensinar espiritualidade. E é desse tamanhinho. Agora, se você nunca viu um elefante, nunca aprendeu nada com elefante, o elefante é simplesmente um elefante, esse elefante não vai te ensinar nada de espiritualidade. Então, dentro da sua experiência, você pode classificar que ele é mais ou menos evoluído, mas na verdade todos têm a sua evolução em específico. Eu não posso pegar e falar que um elefante é mais evoluído só porque ele tem mais consciência, mesmo porque a sabedoria de formiguinhas desse tamanho é incrível. Elas têm uma organização coletiva que chega a dar inveja em qualquer animal do planeta. Ela dá inveja, inclusive, nos próprios humanos. Uma abelha, por exemplo, a abelha, ela tem uma rainha. E cuidam da rainha, porque a rainha é a que produz novos seres. Ela que é a geradora de novos microespíritos de insetos no planeta. Então ela tem uma importância muito grande. E como que cada abelha sabe o que fazer? Tem uma abelha que ela é a abelha guerreira. Ela é o espírito, microespírito de guerreiro. E aquela abelhinha, ela vai e pica quem tenta afetar o ninho dela lá ou a caixa de abelha.
E as outras abelhas são as operárias, elas saem voando. Bzzz, vai lá na florzinha, poliniza, faz a natureza procriar, faz a natureza criar seus frutos, faz tudo aquilo, é uma perfeição divina. Agora, quem é mais evoluído, um humano ou uma abelha? A abelha faz com que a natureza procrie, faz com que a natureza cresça. Então, se eu pegar e comparar com consciência em nível, porque os humanos sabem falar, mas tudo bem, os humanos sabem falar e raciocinar. Os humanos tanto sabem falar e raciocinar que não sabem viver em comunidade, em harmonia uns com os outros. E as abelhinhas cuidam da natureza, sabe viver em harmonia, sabe o que tem que fazer, deixar de fazer. Uma protege aqui, outra faz não sei o que lá, cada uma tem uma sua função. Os humanos, e se tiver uma abelha diferente, já vai se auto-atacar ela lá para pegar e resolver o problema. Mas, professor, já vi abelha uma atacando a outra. Sim, são abelhas diferentes que entram em guerra porque uma está querendo bater na outra, porque a característica para que ela foi criada, uma era predadora, uma era uma vespa que come a abelha, era um tamanduá que come a abelha, era uma aranha que come a abelha, então ela vai lá e se protege. A formiga, a mesma coisa, os insetos, a mesma coisa, certo? Mas elas fazem a harmonia delas e tem aquela orquestração divina e abençoada que o planeta criou. Isso serve para um passarinho, serve para uma formiga, serve para uma aranha, serve para abelhas, serve para elefantes, serve para zebras, serve para um monte de coisas que você quiser imaginar ou estudar. Pois bem, dentro disso tudo, o que nós podemos entender? Que os animais estão em evolução tal como os humanos. E os classificar sendo mais ou menos nos tornam menos evoluído. Tenha os seus irmãos, tanto humano quanto animal, como exemplo de observação. Por isso que eu falo para a gente sempre observar as criações de Deus, seja humano, seja natureza, seja o que for. Salomão, por exemplo, o homem mais sábio que a Bíblia disse que passou por essa terra, inclusive, se ele for mais sábio que passou por essa terra, então ele era mais sábio do que Jesus. Não sei se é bem assim, mas vamos lá. Tem as suas controvérsias. Dentro disso, a gente pode ver pelo exemplo de Salomão que ele observava a criação de Deus, observava o quê? A natureza, as árvores, os pássaros, como tudo estava em harmonia, como tudo funcionava, e veio um anjo e falou assim: olha, pelo que você está vendo aí, gostei de você gostar de aprender, querer aprender com os animais e tudo mais, vou te dar até uma benção, eu vou destravar o seu véu da cegueira para você poder enxergar o que tem por trás disso tudo, como é que funciona todos os átomos, como é que funciona toda os a parte de trás, os bastidores da criação divina. E aí ele foi aprendendo, entendendo como é que era lá naqueles tempos, bem antes de Jesus. Ele já tinha consciência do que nós estamos tendo a oportunidade de aprender, e alguns ainda saem correndo e fogem desse aprendizado. Então nós temos essa situação de a observação nos ajudar no nosso crescimento. Então, o que acontece? Nós, humanos, não devemos julgar animais mais ou menos, seja ele por raça, ou seja ele por tamanho, ou seja ele por classificação humana, porque isso seria um grande erro. Tenham todos como micro espíritos em evolução e aprendizado
e que estão aqui para suporte humano, uns para com os outros, se trocando, fazendo viver e ceifando a vidas um dos outros para a nossa evolução. Não quer dizer que uma aranha, quando ela picar você e você morrer por causa da picada dela, por causa do veneno dela, que é muito grande, que ela vai para o inferno. Também não quer dizer que se você comer um animal, ou comer um bichinho, ou comer uma proteína, que você fala assim, eu não como animal, mas eu como proteína. Essa proteína ela veio de algum inseto, veio de uma lagarta, veio de um besouro, veio de um grilo, veio de uma larva, veio de alguma coisa. Era um ser vivo. Ela não tem distinção, por isso que eu falo para as pessoas, não tem muita distinção. O que faz nós acharmos que algo tem mais ou menos evolução espiritual é se nós escutamos o grito dele na morte. Só que se você pegar o pezinho, vamos lá, você pegou um pernilonguinho, aquele pernilongo que faz... Você foi lá, bateu nesse pernilongo. Aí você fala, olha, tá aqui. E arranca um pezinho dele. Aí você vê o sofrimento dele, fica fazendo assim... Aí o que você faz? Você pega e mata ele de uma vez para não ficar lá. Mas tem gente que pega e fica arrancando tudo as coisinhas, arrancazinha, arranca não sei o que. Você acha que ele não sente dor? Se ele não tivesse sentindo dor, ele não ficava se mexendo ou se estripulando conforme você cutucava ele. Então ele tem terminação nervosa, ele tem sentimento e sente dor. É que ele não grita. Então quando as pessoas vão pescar um peixe e pega e amarra aquele ferro na boca... Tenta imaginar alguém enfiando um ferro dentro da sua boca, esticando e cortou sua língua, então você não consegue gritar. Fala, ele não sente dor não, olha lá, ele nem fala, ele nem está gritando. O peixe sente dor, os insetos sentem dor, os animais no geral sentem dor. Então as pessoas classificam a dor por causa do grito. Então um porco, as pessoas falam, coitado, porque ele gritou. Mas não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Então a gente não pode ser hipócrita ao ponto de achar que nós somos os santos dos santos, mesmo porque nós fomos criados para matar e morrer pelos animais e pelos vírus e pelas consequências da própria vida uns aos outros. Vai de nós, na nossa evolução, não fazermos com que os nossos irmãos sofram muito. Então, um exemplo. Professor, então é por isso que você, inclusive, já falou uma vez ou outra, que até o YouTube bloqueia, na eutanásia, se é algo que é melhor? Claro, porque você está diminuindo o sofrimento da pessoa. Você sabe que ela vai falecer, você sabe que vai acontecer alguma coisa e você quer manter ela num sofrimento agudo. Então, que você pegue e fique dando anestesia na pessoa. Pronto, dá anestesia, deixa ela em coma pelo menos, porque pelo menos não sente dor. Sabe, nós temos que ser mais humanos, no sentido de amor. Então é nesse sentido que eu falo. Ah, mas aí entra um monte de versão, que não tem direito de tirar a vida, que é só Deus que tira, que não sei o que, tá. Deixe as cartas sobre a mesa. O que eu falei é do sofrimento, tá? Porque as pessoas não devem sofrer demasiadamente sem ter um motivo espiritual para tal qual. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas isso daí deveria ser cargo de Deus, só que toma outras decisões tal como Deus. Matando um bicho, matando outro bicho, mas humano, não. Deus é Deus de humanos e todos os animais que existem no planeta e no universo. Gente, jamais a verdade absoluta, somente um prisma, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que Deus abençoe do fundo do coração. Namastê.